Olá, a graça e paz, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Robson Charles e hoje eu vou trazer uma palavra de Cristo para a sua vida. E hoje é o terceiro episódio sobre a série que eu estou fazendo sobre a forma e os nomes que Deus tem, a forma que Ele é conhecido. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre na forma que chamamos Deus de Jeová Rafá. E qual o significado de Jeová Rafá? É o Deus que cura. E por que Ele é conhecido como Jeová Rafá, o Deus que cura? Eu estava lendo a Bíblia aqui no livro de Êxodo, do capítulo 3 até o capítulo 16, que conta sobre um pouquinho da história de Moisés e de Faraó, onde Deus fala com Moisés ali através da sarça e dá para ele mandamentos, dá para ele explicações que ele deveria ir até Faraó para libertar o povo do Egito. E ali fala que quando Moisés vai falar com o Faraó e começa a obedecer a voz de Deus, ele dá todos os mandamentos para Moisés ir até Faraó, e Faraó, ele endurece seu coração ali perante a Moisés, e Moisés até questiona a Deus e fala: mas quem sou eu para poder estar diante de Faraó? E Deus se revela ali para Moisés como o grande Yahvé, o grande eu sou. E Moisés ainda continua questionando, falando que ele não era capaz de fazer isso. Então Deus pede para que ele fale com Arão, para que Arão acompanhasse ele nessa missão que Deus tinha passado para ele. E aqui vai falar um pouquinho sobre as pragas do Egito e como Deus usou dessas pragas para endurecer o coração de Faraó, para mostrar para Faraó que ele era um Deus poderoso, que ele era um Deus único, através das palavras de Moisés. Todas as vezes que Deus vinha com uma praga no Egito, primeiro ele mandava que Moisés fosse até Faraó, se apresentasse a Faraó e contasse para Faraó o que Deus iria fazer se caso ele não libertasse o povo. E mesmo assim, em algumas das pragas, a Bíblia diz que Faraó endureceu o seu coração. Em algumas outras pragas, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Então, tudo o que aconteceu nesse período foi um plano de Deus para endurecer o coração de Faraó. Então, uma das coisas que eu quero que você entenda antes de eu explicar o significado de Jeová Rafá é que, às vezes, tem coisas que Deus vai permitir que aconteça, que as pessoas endureçam o coração, que as pessoas não te ajudem, que as pessoas, às vezes você vai pensar que a pessoa está tentando te prejudicar ou que ela está fazendo algo de mal para você, mas tenha certeza, tudo o que acontece na sua vida é um plano de Deus. E muitas vezes tem pessoas que vão começar a te atacar, tem pessoas que vão começar a te perseguir e você não vai entender o porquê isso está acontecendo, mas tenha certeza, assim como algumas pragas, o próprio Faraó endureceu seu coração, e a Bíblia relata que em outras, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus também irá endurecer o coração de certas pessoas para que provoque em você o milagre que Deus precisa, para que provoque em você algo que te tire dessa zona de conforto, algo que te tire dessa situação que você está estagnado, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E aqui vem o significado da palavra de Jeová Rafá, e eu quero ler aqui alguns versículos da Bíblia que se encontra no capítulo 15, do versículo 22 até o versículo 27, que diz assim: as águas de Mara e de Elim. Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhe foi possível beber da água dali, portanto era amarga, e esse é o motivo pelo qual o lugar passou a ser chamado de Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: que haveres de beber? Moisés clamou ao Senhor e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas leis e ordenanças e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor, declarando, e assim Yahvé declara ao povo: se ouvirdes atentos à voz de Yahvé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e se guardares todas as suas leis,
nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura, ou aquele que te restaurará. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. E aqui, quando o Senhor declara essas leis, quando ele fala para o povo, quando ele passa leis para o povo, que o povo deve fazer para que os homens e os israelitas servissem a Deus ali com verdade, ele fala que se vocês cumprirem as minhas leis, todas as pragas, todas as enfermidades que eu enviei sobre o Egito não cairão sobre vós. E nessa hora, ele é determinado ali como Jeová Rafá, o que significa o Deus que cura, o Deus que sara. Porque em muitos desses trechos sobre as pragas, a Bíblia relata que as pragas caíam sobre o povo do Egito, mas os israelitas que estavam ali, eles eram poupados pelo Senhor. E o Senhor deixou com que eles vissem o que aconteceu com o povo do Egito, viu o que aconteceu ali perante a Faraó, o quanto ele pode ser um Deus que castiga ou um Deus que faz com que sobrecaia sobre a sua vida alguma doença ou algo. Não que ele é um Deus mau, que ele vai te castigar de propósito, mas tudo o que Deus faz tem um propósito exatamente na sua vida. Então, às vezes ele permite uma doença, às vezes ele permite algo na sua vida, para que a vontade dele se cumpra lá na frente e você venha entender e você venha buscá-lo como Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, se você está precisando de uma cura, comece a clamar pelo Jeová Rafá, comece a pedir para Deus, comece a seguir esses mandamentos, comece a seguir as leis de Deus, que é o que ele coloca aqui, que se guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que eu enviei sobre o egípcio. Então, às vezes, se você está aí passando por uma situação de doença, clame ao Jeová Rafá e faça uma reflexão da sua própria vida. Se você está seguindo as leis de Cristo, se você está seguindo ali o que Deus mandou que você seguisse, para que nada sobrecaia sobre a sua vida. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta aí. Se você não entendeu algo sobre o vídeo, você pode comentar, pedir uma explicação melhor. Eu vou estudar um pouquinho mais a Bíblia aqui, posso trazer essa explicação para você. Mas eu espero que tenha edificado a sua vida, que você comece aí a clamar o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que livra você de todos os maus. Que você tenha aí um dia muito abençoado, em nome de Jesus.